19ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 8ª legislatura da Câmara Municipal de Cabeceira Grande, realizada na sede da Câmara em Cabeceira Grande, em 26 de maio de 2025, às 18h15, com a palavra o senhor segundo secretário para chamar os vereadores. Vereadora Cláudia Abreu, vereadora Poliana Pimenta, vereadora Isaías de Souza, presente, vereador Evaldo Gordo, presente, vereador Aurélio da Guia, presente, vereador Carlito, presente, vereador Nenzinho, presente, vereador professor Soene, presente, vereador Municipal, presente. Havendo o Código Regimental sobre a proteção de Deus em nome do povo de Cabeceira Grande, iniciamos nossos trabalhos. Convido os senhores vereadores e demais que fiquem em pé para a leitura do texto bíblico. Ó Santo Deus, hino de Davi, guarda-me, ó Deus, porque em ti me refúgio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Com a palavra o senhor segundo secretário para a leitura da síntese da ata da 18ª reunião ordinária. Síntese da ata da 18ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 8ª legislatura da Câmara Municipal de Cabeceira Grande, Minas Gerais, realizada em 19 de maio de 2025, na subsede da Câmara em Palmital de Minas. Presidência, vereadora Poliana Pimenta, vice-presidente, no exercício da presidência, horário às 18h08, coro de abertura, constatado o coro para abertura, ausente a presidente vereadora Cláudia Abreu. Realizou-se a leitura do texto bíblico em Mateus 12, 31, 37, primeira parte, lida e aprovada a síntese da ata da 17ª reunião, correspondências e comunicações. Foi lido o ofício Gabi 078 de 2025 do prefeito municipal. A apresentação de proposições foi apresentada a indicação número 045 de 2025, pronunciamento dos vereadores Carlito, Evaldo Gordo, Isaías de Souza, Robson Cipó, Nenzinho, Aurélio da Guia, professora Soene e da presidente vereadora Poliana Pimenta. Segunda parte, discutido e votado em turno único, tipo de votação pelo processo de votação nominal o projeto de lei número 023 de 2025, aprovado por 7 votos favoráveis, nenhum voto contrário ou abstenção. Discutido e votado em turno único de votação pelo processo de votação nominal o projeto de lei número 025 de 2025, aprovado por 7 votos favoráveis, nenhum voto contrário ou abstenção. Discutido e votado em primeiro turno de votação pelo processo de votação nominal a proposta de emenda à lei orgânica número 001/2025, aprovada por 7 votos favoráveis, nenhum voto contrário ou abstenção. Discutido e votado em turno único a votação pelo processo de votação nominal a indicação 045 de 2025, aprovada por 7 votos favoráveis, nenhum voto contrário ou abstenção. Terceira parte, pronunciamento dos vereadores Carlito, Robson Cipó, Evaldo Gordo, Aurélio da Guia
Isaías de Souza e a presidente vereadora Poliana Pimenta. A senhora presidente comunicou ao plenário que não havia matéria pronta para ser anunciada na ordem do dia da 19ª reunião ordinária, quórum de encerramento. Constatada a presença dos vereadores Poliana Pimenta, Isaías de Souza, Evaldo Gordo, Aurélio Daria, Carlito, Nenzinho, professora Solene e Robson Cipó, ausente a presidente, vereadora Cláudia Abreu, mais nada havendo a ser tratado, a senhora presidente declarou encerrada a reunião, agradeceu a presença de todos e determinou que se lavrasse a presente ata. Vereador Poliana Pimenta, vice-presidente, vereador Isaías, primeiro secretário. Os termos regimentais considero aprovada a síntese da ata. Com a palavra o senhor segundo secretário para a leitura de correspondências e comunicações. Ofício Gabi, número 85, 2025, cabeceira grande, 19 de maio de 2025, a sua excelência, a senhora vereadora Ana Cláudia Abreu, presidente da Câmara Municipal de Cabeceira Grande. Assunto: resposta à indicação do 27, vereador professor Solene. Elber Oliveira, prefeito. Ofício número 01 de 2025. Ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Cabeceira Grande, de Minas Gerais, ao Igor, presidente da Câmara Municipal de Cabeceira Grande, de Minas Gerais, encaminhamento de petição coletiva, pedido de revogação da lei municipal número 850 de 22 de abril de 2025. Daniel Pereira de Andrade. Mensagem número 34, de 20 de maio de 2025. Caminho projeto de lei que especifica. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Cabeceira Grande, do Estado de Minas Gerais. Projeto de lei número 034, 2025. Institui o Programa de Recuperação Fiscal, REFIS, denominado Contas em Dias, e o Programa de Incentivo à Adimplência do Sindicato, denominado Usuário Premiado, e da outras providências. Com a palavra, a vereadora professora Solene para a apresentação de proposições. Indicação número 046 de 2025. Excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal, a vereadora que essa subscreve nos termos do artigo 212 do Regimento Interno, depois de ouvido o plenário, indica ao excelentíssimo senhor prefeito de Cabeceira Grande providências no sentido de promover o cascalhamento e melhoria das ruas Ciro Aguiar, parte não pavimentada, Rua Cardoso, parte não pavimentada, e fazer a canalização da água que sai do sanecado ao atravessar a Rua Ciro Aguiar, conforme fotos em anexo. Cabeceira Grande, 26 de maio de 2025, vereadora professora Solene. Com a palavra, os senhores vereadores para pronunciamento.
Permissão, presidente, vamos se assentar À vontade. Boa noite a todos. Eu quero aqui agradecer a Deus por mais uma reunião que a gente pode realizar, embora esteja faltando 2 membros por motivo de doença. Espero que Deus ajude-os para que eles se recuperem e retornem a essa casa. Quero agradecer aos novos vereadores que têm votado os projetos de indicação que passa por essa casa e agradecer aos funcionários que também têm nos auxiliado bem e, mais uma vez, aqui falar da nossa estrada, que cada dia está ficando melhor, e quero pedir aos usuários da via que não é porque está boa, que corra muito. É uma via cascalhada, tem seus riscos, e como está boa, qualquer toada que seguir, ela vai chegar ao destino com segurança. E esse dia tivemos um acidente, infelizmente a pessoa perdeu o veículo, amassou muito, mas graças a Deus não teve danos graves para a pessoa dela. Então quero aqui ressaltar mais uma vez e pedir aos populares que usam a via, use com segurança. Excesso de velocidade não leva a lugar nenhum. E cada um é responsável pelos seus dados. Mas uma via que esteja boa, ela deixa o atrativo de querer correr, mas é uma armadilha, vamos falar assim. Ela é boa, mas ela não passa total segurança. Tá beleza? Fica agradecimento a todos os populares e os populares que estiverem assistindo, que às vezes tem um colega, repasse, mas cuidado. Boa noite. Boa noite a todos. Só quero deixar uma situação gravada para o pessoal que está assistindo, principalmente. Eu ouvi os questionamentos e fui atrás do jurídico da Câmara sobre a legalidade de eu estar transmitindo as reuniões via o Instagram. Então, a orientação que tivemos, que não tem nada de ilegal nessa transmissão, pois somos todos vereadores públicos, eleitores do povo, então o nosso direito de imagem é reduzido. Foi orientado que eu só não posso transmitir no meu Instagram pessoal alguma reunião secreta que caso a Câmara for executar. Então, para deixar claro sobre o porquê dessas transmissões, que sei que está de agrado de todo mundo, e às vezes não tem condição de estar presente na reunião, pode acompanhar em casa, qualquer cidadão pode transmitir, sem restrições, as reuniões ordinárias. Então, só para deixar esclarecido a todos. Encerro a primeira parte e inicia o seguinte. Com a palavra, a vereadora professora Sorene para a leitura da indicação número 046/2025 de sua autoria. Indicação 046. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, vereadora que essa subscreve nos termos do artigo 212 do regimento interno, depois de ouvir o plenário, digo ao excelentíssimo prefeito de Cabeceira Grande providências no sentido de promover o cascalhamento e melhoria das ruas Silva Aguiar, Rua Cardoso, e fazer a canalização da água que sai do saneamento ao atravessar a rua Silva Aguiar. 26 de maio, Cabeceira Grande, 26 de maio de 2025, vereadora professora Sorene. Efetuada a leitura, submeta a turno único de discussão a indicação 046/2025. Senhor secretário, peço permissão para pronunciar sentado. Podem ficar à vontade durante a discussão, não precisa solicitar permissão. Ok. Então, gente, eu resolvi, boa noite a todos, primeiramente.
eu resolvi fazer essa indicação porque eu já sou moradora do município há mais de 40 anos. E desde que eu me entendo por gente, desde que se construiu o prédio ali do Sanecab, a água que sai do Sanecab passa pela rua Círio Aguiar e fica encostada lá. Então, assim, é um problema muito antigo que precisa ser resolvido. Até quando essa água vai ficar parada lá no meio da rua, a água fazendo buracos, a água encostada, né, impedindo o ir e vir dos carros das pessoas, dos cidadãos que precisam daquela rua para se locomover. Então, eu já fiz essa reclamação aqui no plenário algumas vezes, né, não é a primeira vez. Aí hoje eu resolvi fazer a indicação para ver se eu posso, em nome das pessoas, ser ouvida. Então, assim, a água, e tem um buraco também que fica no final da rua Cardoso, uma vala lá, né, também não tem condição de passar carro naquela rua, do lado do Sanecab. Ou seja, o entorno do Sanecab está caótico a questão das ruas lá, dos buracos, da água parada. Tem uma poça de água que fica parada lá o tempo todo, todos os dias. Ou seja, não tem como o carro passar, atrapalha as pessoas passar. Então eu já fiz esse pedido aqui ao Poder Executivo para olhar com carinho nessa parte aí, mas não fui atendida. Agora eu estou fazendo uma indicação, quem sabe assim eu sou ouvida, né? As pessoas que vêm até mim em pé serão ouvidas. Né? Fica aqui, eu peço encarecidamente ao Poder Executivo que promova o direito dessas pessoas. Fica registrado aqui o meu pedido. Encerrada a discussão sobre o metodônico único de votação, a indicação número 046/2025 pelo processo de votação nominal. Solicito ao senhor segundo secretário que proceda a chamada para a votação. Vereador Exaldo Gordo, favorável. Vereador Aurélio Taquino, favorável. Vereador Carlito, favorável. Vereador Nenzinho, favorável. Vereadora professora Soene, Favorável. Vereador Valcipó, Favorável. Encerrado o processo de votação, proclamo o resultado. A indicação número 046/2025 está aprovada em turno único por 6 votos favoráveis, 0 votos contrários e 0 abstenção. Encerra o segundo debate e inicia o terceiro. Com a palavra os senhores vereadores para o pronunciamento. Senhor presidente, permissão para o secretário. Permissão concedida. Boa noite a todos. Foi soltada uma nota, né, de esclarecimento informativo pela Prefeitura, a Secretaria de Saúde, informando sobre os casos que a população está passando no momento, né? No momento, gostaria aqui de ressaltar e agradecer ao vice-prefeito, que ligou uma paciente que ia perder a cirurgia do seu esposo, né, próximo a Belo Horizonte. Foi passada essa demanda para ele, e no momento ele se pôs à disposição e conseguiu resolver o problema, graças a Deus o paciente foi atendido. Mas vale ressaltar, depois disso foi dada essa nota, né, a gente pede ao Poder Executivo, juntamente com a Secretaria, e acredito que isso já está sendo feito, né, a união entre as duas secretarias, porque a gente sabe que a administração, os outros setores também têm os seus carros, mas a gente tem que sempre colocar a saúde em primeiro lugar. Então, a gente está na linha de frente, né, e o vice-prefeito, o nosso secretário, foi vereador, sabe isso aqui, né? O quanto é difícil um paciente conseguir uma consulta em Brasília, ou que seja uma cirurgia. Então, quando o município não oferece esse tipo de serviço, né, acho que o mínimo que o município deve fazer é dar as condições necessárias para o paciente fazer o seu tratamento. Né?
Pela nota, acredito que vai ser sanado quanto antes, né? E a gente sabe como saúde, eu falei, prioridade, que seja de parte, que seja carro alocado, que seja de outra secretaria, né? A gente espera que seja resolvido quanto antes, né, para atender a nossa população aí, o quanto ela precisa da saúde. Então, fica aqui o pedido desse vereador, o pedido dessa casa, né, que para que seja resolvido, né, esse problema que a gente vem enfrentando e quanto antes nossa população seja atendida da melhor forma possível. Muito obrigado, senhor presidente. Comunico ao plenário que não há matéria pronta para ser anunciada na ordem do dia da próxima reunião ordinária. Com a palavra, o senhor segundo secretário para a chamada final. Vereador Isaías Souza. Presente. Vereador Paulo Gordo, presente. Vereador Aurélio Galinha. Presente. Vereador Carlito. Presente. Vereador Genzinho. Presente. Vereador Professor Soene. Presente. Vereador Concipó. Presente. Declaro encerrados os trabalhos e agradeço a presença de todos e determino que seja lavrada a ata da presente reunião.